Bem-vindo a todos a mais um vídeo. E o assunto de hoje vai ser formatação, tá? Vamos ser bem sucinto com relação à formatação do projeto. Não precisa ser espelho, por exemplo, desse modelo que eu vou apresentar. Mas desde que tenha uma estrutura de um trabalho e que ele seja consistente com relação ao seu memorial de cálculo. Então aqui para exemplificar, eu estou apresentando aqui um projeto em PDF de um projeto apresentado anteriormente, né? Então assim, a capa do projeto pode ser algo parecido com essa página, né? Uma figura aí da ponte rolante, com título, né, com capacidade de carga e o nome dos integrantes do aluno, tá? Sertãozinho, se quiser colocar um cabeçalho, né, um rodapé, se for necessário. A segunda página aqui não tem necessidade nenhuma, né? O sumário, aqui é basicamente o resumo do trabalho de vocês. Quando precisa se pegar alguma informação, é através do sumário com o número das páginas, né? E esse vai ser o foco principal aqui desse vídeo, tá? Vai ser a apresentação e como a gente fazer um sumário parecido com esse. Depois vem aquela especificação do projeto, né? Eu já tinha encaminhado para todos vocês. E finalmente o memorial de cálculo, tá? Aí ponto a ponto, iniciando com o cálculo do cabo de aço, dimensionamento do moitão inferior, e segue tudo aquilo que vocês fizeram aí ao longo desses 3 meses de projeto, tá? Por isso que era importante a questão de vocês digitar sem formatação nenhuma, tá? Justamente para a gente poder realizar essa formatação agora. Por que que eu falo a formatação tem que ser para o final? Porque não adianta você ficar arrumando que toda vez que você acrescentar alguma coisa, toda vez que você modificar alguma coisa, você vai ter que ir lá e formatar novamente. Então, para que a gente realizar vários serviços para chegar num resultado final, sendo que você pode fazer tudo isso no final. O mais que eu falo que é o mais complicado é a digitação. Digita sem formatação, digita com qualquer tipo de fonte que seja, mas desde que você tenha o conteúdo. Depois, para formatar, é coisa simples e não muito complicada, que é o que eu vou mostrar aqui agora para vocês. Então, o que eu vou exigir? Então, imagina que eu tenho o Word aqui, né, e eu preciso formatar. Então, basicamente, eu copiei um pedaço de um texto lá, né, sem formatação nenhuma, às vezes até dei uma ajustada aqui e coloquei. Então, imagina que vocês têm algo parecido com isso, já digitado, né, e que jeito que a gente vai formatar? Pode ver, ó. Eu tenho 10 páginas aqui, né? Só para exemplificação de como a gente vai formatar isso, né? Provavelmente o projeto de vocês tem bem mais páginas do que isso. Então, o primeiro ponto aí para a gente analisar é a questão das margens do desenho. Deixa eu só ver onde que é. Ah, tá aqui. A margem dos desenhos, do trabalho de vocês. Como já foi dito anteriormente, o trabalho de vocês vão ser digital, não tem a necessidade do trabalho impresso, a menos que vocês queiram executar a impressão do projeto, mas a princípio a gente não tem necessidade, então a gente pode manter o arquivo digital. Então aqui nós vamos personalizar a nossa margem para essa impressão. Então, teoricamente, aqui na superior nós vamos deixar com 3. Aqui na esquerda, como
muitas vezes o pessoal utiliza para encadernar, então vai precisar de um espaço bom para que o espiral não coma o texto de vocês. Então a gente geralmente deixa com 3,5 e os outros dois aqui com 2 centímetros, né? Então, configurar páginas, né? Margens, configurar a página. Basicamente essa apresentação, formato retrato e OK. Então formatei. Então todo o meu texto aqui ele já está alinhado com aquela formatação. Aqui acho que o meu não está exibindo a régua. Deixa eu ver aqui. Era para ter uma régua vertical aqui, mas não sei como fazer exibir agora neste momento. Mas enfim, está aqui formatado. É importante checar se nenhum texto aqui foi prejudicado ou foi alterado em função da formatação da margem, né? Aqui deixa sempre numa página o subtítulo nas páginas consequentes. Então sempre um ajuste ou outro será necessário executar. Tá vendo? Esse subtítulo aqui, ó, tá no final da página. Por quê? Porque eu derrubei muito a margem superior. Então ele acabou meio que jogando o texto. Então você dá essa conferida, né, para deixar mais ou menos alinhado. Contudo, né, a primeira parte aqui a gente conseguiu já meio que deixar ajustado. Próxima etapa, né, é a formatação do texto em si, tá? O que acontece? O trabalho, todo o conteúdo aqui dos trabalhos, exceto títulos e subtítulos e descrição de figuras, tabelas e tudo mais, vai ser o Arial 12. Aqui ele não está representando o Arial por causa que nós temos fórmulas, mas todo o texto aqui vai ser Arial 12, tá? Dessa forma representativa, tá vendo? Como eu peguei um texto aqui do PDF, ele não está representado em justificado, então a gente tem que vir aqui e justificar. Então todo o conteúdo de texto nosso é Arial 12 justificado, tá? Texto justificado. Por quê? Porque ele vai pegar é que nesse trabalho não vai ter um texto muito grande, mas qualquer texto que vai 2, 3 linhas aí, ele vai justificar num tamanho proporcional das linhas. Próxima etapa seria o que? O cabeçalho, né? Que é os capítulos, né, principais, e os subcapítulos, né, os subtítulos. Aqui que eu falo que é importante a gente usar as ferramentas do Word. Por quê? Porque ele vai facilitar muito a nossa formatação. Então, se eu pegar aqui esse capítulo 1, eu vou usar ele como título 1. Então, eu venho aqui, uso o título 1. O subtítulo, eu venho e coloco como título 2. Ah, mas ele está jogando cor azul, jogou outra formatação, não é Arial, não está em negrito. Não se preocupa neste momento. Apenas pegue os títulos e os subtítulos, tá vendo? Outro subtítulo, então eu vou colocar como título 2. Ah, tem uma figura aqui, tabela 01 chamando, né? Ou uma figura, ou uma tabela, qualquer coisa que seja, eu vou chamar ele de título 3. Correto? E aí eu faço isso para todas as títulos, subtítulos e chamadas de figura ou tabela. Então aqui é mais um subtítulo, aqui já é um título, título 2, né, o capítulo 2, então ele vai ser o título 1.
Depois os subtítulos, título 2. Aqui também tinha uma figura, né? Título 3. Acho que não tinha mais nada aqui, né? Título 3. Título 2. Título 3. Título 2. Título 2. Título 2. E assim segue todo o trabalho de vocês. Aqui está mais uma chamadinha de tabela e figura. Então, título 3. Aqui também, título 3. Se eu pulei algum aqui, foi por causa do vídeo não ficar muito extenso. Mas é só executar isso para todas as condições. Aí vai perguntar, agora eu vou ter que alterar depois tudo isso que está em azul, seja título 1, seja título 2, seja título 3. É aí que vem o pulo do gato do Word, né? Ele vai facilitar muito a nossa vida. Então vamos imaginar o seguinte, que eu quero inserir o sumário. Aí fica a critério, ou eu insiro agora, ou posso inserir posterior. Então vamos falar o seguinte, vamos formatar os 3 títulos que a gente adotou ali, né? O título 1, título 2 e o título 3. Então eu vou vir aqui no título 1, tá vendo? Ele está sublinhado pelo título 1. A hora que eu vier aqui e modificar, eu posso fazer toda a formatação do texto aqui nessa tabela, né? Então, nesse momento eu venho aqui, uso o Arial. Para títulos a gente pode usar o 14 negrito, a cor preta, né, o automático. E aqui em formatar, nós podemos colocar no espaçamento entre as linhas 1,5, para dar um espaçamento bom entre os textos. E aí, basicamente, a gente tem o capítulo, né, o título 1 formatado. A hora que eu vier aqui e der OK, tá lá, ó, capítulo 1, cabo de aço, tudo em letra maiúscula, formatação 14, Arial 14, negrito. Se eu for lá no título 2, também já está formatado, tá vendo? Arial 14, negrito, né? Então tá tudo já meio que definido. Se eu fizer para o subtítulo a mesma coisa, o que vai acontecer? É o mesmo procedimento. Venho aqui, coloco Arial 12, no caso subtítulos vão ser o tamanho menor, 12, negrito e automático. E aqui a gente faz a mesma coisa, parágrafo, e coloca o espaçamento de 1,5. Lembrando que os subtítulos não precisa ser tudo letra maiúscula, tá? É como se fosse parte de um texto normal, porém a diferença é que ele está em negrito em relação aos demais. Então, ó, título 1.1, olha lá, automaticamente o 1.2 já acertou, 1.3, 2.1. Então, o Word ele nos facilita muito na questão da formatação. E a mesma coisa nós vamos fazer aqui com os textos da figura ou tabela, né? Nós vamos ver aqui, ó, título 3 e vamos modificar. Aqui também vai ser Arial, só que o tamanho vai ser 10, automático, e ao invés de ser negrito, ele vai ser itálico, né? E mesma coisa, formatação, parágrafo, 1,5, e venho dar OK. E aí eu venho e clico OK. Então todas as figuras ou tabelas que estão classificadas ou estão formatadas com título 3, ele já automaticamente assumiu toda a formatação, certo? E com isso a formatação do sumário vai ficar mais simples. Até antes da gente colocar o sumário,
vamos aprender a inserir os números, né? Então acho que aqui em Layout, Design, Inserir, tá aqui, Inserir. Número de páginas, aí pode ser ou no início da página ou no fim da página. Fica a critério de vocês. Por exemplo, no início da página, geralmente eu gosto de colocar no cantinho, né? Então eu venho e coloco ele no cantinho e venho para fechar o cabeçalho. Então, ó, já está tudo numerado. 1, 2, 3 e por aí vai. A vantagem agora é o que? A hora que eu for aqui inserir o sumário, venho aqui em Layout, desculpa, referências, né? Sumário. Tá vendo? Coloquei o sumário, vim aqui, eu peguei o primeiro ou o segundo, né? O sumário automático. E ele basicamente já trouxe ó, o capítulo 1, capítulo 2 e os subtítulos, justamente cada subtítulo com a sua tabela ou figura específica. Então com isso daqui a gente basicamente formata a o nosso sumário. Claro que o de vocês vão estar bem maior que isso, provavelmente vai expandir para mais de uma página. Mas é assim que a gente faz. Aqui eu posso formatar também? Posso. Posso vir aqui se eu quiser colocar no meio da página, se eu quiser colocar em negrito. Negrito. Se eu quiser colocar os capítulos em negrito, eu coloco, tá vendo? E aí, ó, ele já automaticamente ele já pega os capítulos e coloca em negrito, para destacar, né, em relação aos subtítulos. Isso fica a critério da pessoa que está formatando, não tem necessidade disso. E aí a hora que você sai, deixa eu clicar em qualquer lugar aqui, ó, então ficou o sumário bem formatadinho e ele já puxa automático. Uma coisa muito importante, por isso que eu falo que o sumário tem que ficar no final. Por quê? Se eu, porventura, no meio do projeto, eu já fui lá, coloquei o sumário, e aí eu cheguei aqui que a tabela do gancho, eu vou precisar colocar um conteúdo aqui embaixo, então ele vai sair da página 10 e vai para a página 11. O que vai acontecer? Eu tive que colocar uma outra figura ou um outro memorial de cálculo aqui que ficou faltando. O que vai acontecer? Pode deixar o título. Não, vou mandar o título lá, que senão é capaz dele não levar, né? Estava aqui na página 10 e ele... A hora que eu for aqui no sumário, ele ainda vai estar na página... Entendi porque formatou aqui. A hora que eu inseri o sumário, ele perdeu a referência aqui, ele jogou o texto para baixo. Então, ó, a hora que eu vim aqui, lá no dimensionamento do gancho, tá vendo? A tabela 6 ainda está na página 10. Porém, se a gente olhar aqui, ele já foi para a página 11. Então, o que vai acontecer? Eu vou ter que alterar manualmente? Não há necessidade. Se a gente vier aqui e colocar para atualizar o sumário, ele vai me perguntar apenas os números de páginas ou o índice inteiro. Sempre coloca o índice inteiro, porque pelo menos ele vai trazer novamente a formatação. E aí ele ajeitou aqui o número da página daquele subtítulo, né, do 2.5. Ele carregou novamente a página 11, né, então ele atualizou. Então é basicamente isso que a gente tem que fazer no nosso projeto, tá? Lembrando, texto Arial, os textos normais ali, os mais simples, que é a grande maioria do nosso trabalho, sempre Arial 12, exceto as fórmulas aqui, que a gente pode deixar na formatação dele mesmo, né? Nessa que vem. Não há necessidade de alterar. Espero ter ajudado, né, no trabalho de vocês. E é aquilo que eu venho comentando, né?
O mais difícil é você jogar tudo isso para o Word. Digita sem formatação nenhuma, porque depois o próprio Word ele nos te dá esse facilitador, né, que são esses modos de exibição aqui. Então isso vai ajudar demais o nossa formatação, tá ok? E lá no final do projeto vocês podem vir aqui e anexar os desenhos, né? Pode anexar via PDF mesmo, não precisa ser no Word não. O Word deixa só as tabelas e o memorial de cálculo. Tá ok? Espero ter ajudado. E acho que com tudo isso, né, a gente tem a condição aí de finalizar o nosso projeto. Um abraço a todos.